Olá novamente, camaradas do primeiro ano do Colégio Prax Flamboyant. Eu sou Daniel Ferreira, um de seus professores de física, e agora a gente entra no estudo de movimentos na superfície da Terra. Bom, hoje a gente vai tratar especificamente do tópico de queda livre, e no material de vocês aí no livro a gente entra no módulo número 2, tá bom? Procura lá, movimento na superfície da Terra, o tópico de hoje é queda livre. Bom, vamos à nossa aula. Então a gente vai estudar a queda dos corpos, novamente módulo 2, e a gente começa justamente com a tirinha aqui, do famoso Garfield. A situação é a seguinte, ó. O gato Garfield vem aqui pensando e ele diz assim, ó, será que a lei da gravidade ainda está em vigor? Ele empurra o cachorrinho cai. E ele conclui, é bom saber que ainda se pode confiar em alguma lei. Bom, uma piadinha aí para vocês nessa manhã tão festiva. Certo. Então, com base nisso, vocês estão percebendo que alguns corpos caem, né? Como ocorreu aqui com o cachorro. Então, vamos fazer algumas análises aqui inicialmente em abstrato. Lá no decorrer desse curso de queda dos corpos, a gente vai construir algumas equações para poder analisar isso física e matematicamente, certo? Então, o que se pode analisar? Coloquei como tópico 1. A gente pode fazer algumas perguntas, né? Muitas coisas caem no chão quando soltas, certo? Não é verdade? Quando você pega uma caneta e solta, ela cai, uma pedra, etc. Ou seja, elas, de modo geral, caem em direção à superfície da Terra. Você já deve ter percebido isso, porque isso é de senso comum. E a pergunta que se faz é, por que será que isso acontece? Por que os objetos caem? Você pode se perguntar aí. Então, como a gente pode responder? Ó? A razão dessa queda é uma atração exercida pela Terra sobre os corpos que estão próximos a ela, certo? E 2, a gente chama essa atração de força da gravidade. E que quando o Garfield empurra o cachorrinho cai, e o cachorrinho é atraído pela Terra por uma força de Newton, mas aí quem vai se aprofundar nas leis de Newton com vocês é o professor Lucas, certo? Ah, então a gente chama essa atração de força da gravidade ou de força-peso, que também aparece lá quando vocês estão estudando a tal da dinâmica 2 e as leis de Newton, certo? E talvez seja bom ficar como observação aí que essa atração não é uma característica exclusiva da Terra, para você já ficar atento, certo? A Lua, por exemplo, atrai também alguns corpos lá. Se você está na superfície da Lua, você sofre a atração da força da gravidade da Lua em outro planeta. Você está em Marte, por exemplo, você vai ter a atração da gravidade ou a força-peso do planeta Marte. Tá bom? E detalhe, essa força vai mudar de planeta para planeta, já dando spoiler aqui para vocês. 2. Situação 2 que a gente pode analisar. Por outro lado, existem corpos que não caem. Você já deve ter percebido isso. Tem coisa que não cai, né? Tem objeto que você solta e cai, tem objeto que você solta e ele provavelmente alguns ficam parados no ar e outros ainda sobem. Aí o que a gente tem? Uma contradição aqui? Não, vamos analisar. Por exemplo, aqui a gente tem um balão de ar quente. Se você nunca viu, tá aí a foto para você ver. O que acontece? O balão ele é preenchido, esse balão, com um gás de densidade menor que a do ar, certo? E por isso ele sobe por uma tal força de empuxo. O que acontece especificamente no balão de ar quente? Geralmente você tem um maçarico aqui, como se fosse um fogão. O que acontece? Você aquece o ar que está aqui dentro e ocorre que o ar quente é menos denso que o ar frio, tá bom? Isso vocês vão ver com mais detalhe quando estiverem estudando termometria, calorimetria e termodinâmica, certo? Mas a questão aqui é justamente de densidade. E a força que aparece é aquela força de empuxo, aquela mesma força que você sente quando você está, por exemplo, na piscina ou tomando banho num rio. Você tem, por exemplo, uma bola aquática de ser jogada dentro d'água. Você pega essa bola e mergulha ela na água, quando você solta, ela sobe de uma vez. Essa força na física a gente chama de força de empuxo. Ela geralmente ocorre em fluidos e o ar também é um fluido, certo? Então por que o balão sobe ao invés de descer? Porque a densidade ali dentro é uma massa de ar quente,
é mais leve, menos densa, portanto, que a massa de ar que está fora. Então, por empuxo, o balão sobe. E para descer, como é que faz? O sujeito vai reduzindo o fogo e a temperatura de dentro do balão vai se igualando com a de fora e ele começa a descer. Você não pode ligar de uma vez que esfria de uma vez. Aí você cai e você tem um acidente, certo? Para ficar ainda mais claro, esse motivo do ar quente subir e o ar frio ser mais pesado e descer, ser mais denso, é justamente o motivo que leva a quem opera e instala ar-condicionado, colocar o ar-condicionado em cima, na parte de cima de uma sala e não na parte de baixo, tá bom? Porque o ar frio, que é mais denso, vai descer e o ar quente vai subir. Então é muito mais eficiente o ar-condicionado ficar em cima do que embaixo, tá bom? Situação 3, ó. Então você tem o balão de ar quente que quando solto, um balão de gás hélio, que talvez seja mais comum para vocês. O hélio ele tem uma densidade menor do que o ar atmosférico, portanto o balãozinho sobe também. Aí uma outra situação que você pode imaginar é que a de uma pena de ave, por exemplo, que é muito leve, quando você solta, ou você pegar uma folha de papel de superfície grande, quando você solta ela de uma determinada altura do chão, ela cai planando no ar, perdão, certo? Como se estivesse dançando ali. Solta, como diz aqui o texto, ao sabor do vento. Mesmo que não haja vento, certo? Não está ventando, por exemplo, você está num ambiente totalmente fechado, você solta uma folha, ela desce assim, certo? Aí a pergunta que você pode se fazer e pensar aí com sua cabeça é por que ela não cai exatamente na vertical? Por que a pena ou a folha de papel não cai exatamente na vertical, na direção do chão, como faz, por exemplo, uma pedra ou uma caneta que você solta? Uma questão para a gente responder. O que acontece? Ó? A área externa de uma pena ou de uma folha de papel é muito grande, certo? Então o contato dela com o ar é muito grande. Então, o que você vai ter aqui é o que a gente chama na física de efeitos de resistência do ar. Então, quando a folha de papel, a pena, um falcão que você solta, ou de um gavião, já que a gente está aqui no Brasil, quando ele plana, significa que existe um contato com a grande área da superfície dele, a área muito grande da superfície, com a resistência do ar do planeta que você está, certo? A situação de número 4. Vamos fazer mais outra análise aqui, ó. Será que a Terra é responsável por esse movimento de queda livre dos corpos? Os corpos que caem livremente. Será que a Terra tem influência sobre isso? Outra questão. O ar exerce alguma influência sobre esses movimentos de queda? Você já está vendo que sim, né? Porque a folha ou a pena da ave aí cai com mais dificuldade do que uma pedra. E a pergunta que se faz é, por que a pena e o balão se movem de forma diferente? Sendo que estão caindo sempre no mesmo planeta. Então, resposta: os objetos caem devido à força exercida pela Terra, que a gente chamou de força da gravidade. Ocorre que a força da gravidade é da mesma natureza nas três situações, tanto na pedra, quanto na pena, quanto lá no balão de ar quente, certo? Essa força de gravidade é de mesma natureza em todos esses casos. Mas o que está atrapalhando e tornando esse fenômeno diferente nos três casos é o efeito da resistência do ar, que é bastante diferente e age de maneira muito diferente nessas três situações. Aqui eu trouxe uma imagenzinha para ilustrar um local onde não há resistência do ar, porque aqui é uma foto tirada na Lua em julho de 1971 durante a missão da Apollo 15. Aqui o astronauta, o que ele está fazendo? Esse vídeo você encontra no YouTube, tá bom? Você pode resgatar ele no YouTube. Procure aí experimento de Galileu realizado pela Apollo 15. O que o astronauta faz? Não sei se dá para ver perfeitamente, mas ele pegou um martelo, 1 kg e alguma coisa e uma pena de falcão. Talvez 130 gramas, certo? O que o astronauta fez? Como na Lua não tem atmosfera, significa que não tem ar. Por isso que você tem que usar capacete para respirar lá e tal. Não tem uma atmosfera. Então ele soltou o martelo e a pena. Como não há resistência do ar, o que ocorre? Os dois caíram exatamente ao mesmo tempo. Parece ser uma contradição, né? Não muito intuitivo. Então, para provar isso, eu trouxe para vocês um vídeo que eu vou mostrar agora. Eu vou mudar de cena nessa aula, vou desaparecer aqui por alguns minutos. Não precisa ficar triste.
E vou mostrar um vídeo aqui para vocês justamente desse mesmo experimento, um experimento muito parecido com esse feito aqui no nosso planeta. Tá bom? Então vamos rapidamente mudar de cena para a cena número 2. Vamos ver esse vídeo, certo? Vai aparecer agora só o áudio do vídeo, eu vou sumir por alguns minutinhos. Não se entristeça porque eu volto. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Now in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped 2 Militor in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 manual, 10% open. Station 1, go for drop. PCV 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cameras on. 2, 1. Release. Exactly. Exactly. They came down exactly the same. Wow. Look. Watch right there. Look at how they hit right there. Exactly. You're back on the side. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. Look at that. That's just brilliant. Olá, de volta aqui. Então, vocês viram lá no vídeo o que rolou. Foi reproduzido justamente esse experimento que o astronauta da Apollo 15 fez lá na Lua em 1971. O que fizeram aqui na Terra? Aquele local lá que foi feito o experimento é uma instalação da NASA. E aquele ambiente, ele reproduz um vácuo quase que perfeito, tá bom? Então, realmente eles pegam, aquilo é uma bola de boliche com uma certa massa muito maior que aquelas penas, tá bom? Então as massas são diferentes. Aí eles soltam inicialmente sem tirar o ar de lá de dentro. Numa situação normal no planeta Terra, o que acontece? A resistência do ar atrapalha a queda das penas, enquanto que a bola de boliche desce normalmente, sem sofrer muita ação da resistência do ar. Então, o que acontece? Eles fecham a câmara, retiram o ar de lá de dentro, aí agora você tem uma situação de vácuo, bom, sem resistência do ar, como você viu lá no vídeo. A pena, aquilo é extremamente sincronizado, já que você está lá na NASA, né? E o chefe lá da operação, eles estão na mesma altura aqui, né? O chefe da operação aperta o botãozinho, eles são soltos no mesmo instante, tanto a pena quanto a bola de boliche. Lá você pode observar, se você for que nem São Tomé aí, só acredita no que vê, tá aí provado para você que os corpos caem
todos sujeitos à mesma aceleração, se não houver aí uma resistência do ar, né? A ausência de resistência do ar. E lá você pode perceber que a pena e a bola de boliche descem juntas e atingem lá o anteparo que está embaixo lá no solo, exatamente no mesmo instante. Bom, vamos entender por que que isso acontece. A gente vai dar uma passada na história disso, vai tratar um pouco da filosofia disso também e depois matematizar tudo isso. Tá bom? Então vamos voltar aqui para a nossa aula teórica. Então, agora a gente entra, depois de ter dado esse preâmbulo sobre a queda dos corpos, a gente entra agora num tópico chamado queda livre. Queda livre foi justamente a situação que a gente viu aí no vídeo da ausência do ar interferindo na queda. Então, ou seja, na ausência da resistência do ar, todos os corpos caem juntos. Não importa a massa, pode pegar um elefante e uma pena. Pode parecer absurdo, mas eles vão cair sempre juntos. Independentemente do peso das coisas. Por isso que eu falei o lance do elefante. Por que que eu escolhi a foto desse sujeito aqui? Esse sujeito aqui, ele entrou no Guinness pelo salto com altitude maior, certo? Maior altitude, altura já feito pelo ser humano. Ele saltou da estratosfera em 2012. Isso é um austríaco e essa foi tirada quando ele estava descendo. Então significa que ele pega muito pouca resistência do ar e ele vai entrar na atmosfera um tempo depois. Você pode também resgatar essa gravação no YouTube. Você vai perceber que ele está em queda livre até ele entrar na atmosfera. Quando ele entra na atmosfera, ele começa a encontrar uma certa turbulência, tá bom? Mas antes de entrar exatamente na atmosfera, ele está em queda livre. Ele nem sente o próprio peso, tá bom? Tem a sensação que não sente. Então, o que ocorre? Assim, considerando nula a resistência do ar, todos os corpos caem em movimento uniformemente acelerado. E a gente tem uma situação de queda livre. Então, tirando a resistência do ar, todos os corpos vão cair em movimento uniformemente acelerado. Esse movimento é chamado de queda livre. É justamente o primeiro tópico aqui do nosso estudo do módulo 2. Bom, vamos dar uma olhada na história, na filosofia por trás dessa coisa. O que ocorre? Talvez esse pensamento não tenha chegado a vocês ainda, mas por trás de toda física existe o que a gente chama de metafísica, que é o preâmbulo, são as ideias, mais ou menos as ideias que fundamentam uma física, tá bom? A física existe, por baixo dessa física existe o que chamam de metafísica. Talvez isso seja novo para vocês, mas se vocês quiserem se aprofundar, metafísica pode ser vista como um sinônimo de ontologia, seria um estudo do ser na sua profundidade. Então a física também tem a sua ontologia. Eu não vou me aprofundar muito nisso porque eu não sou, como vocês sabem, eu sou professor de física, não sou especialista em filosofia, mas estudei um pouco de metafísica de Aristóteles na universidade, no mestrado e tal. Mas o que rola? Vamos ver o que historicamente, filosoficamente, ou melhor dizendo, como historicamente, filosoficamente, esse pensamento sobre queda livre surgiu na humanidade. Então a gente vai resgatar os gregos, que é o que a gente conhece. Vamos falar um pouco de Aristóteles e alguém que veio quase 2000 anos depois, que é o Galileu. E como é que as duas pessoas, esses dois sujeitos, em seus tempos, percebiam a queda dos corpos, certo? Então vamos começar com Aristóteles. Para quem Aristóteles é muito famoso, provavelmente você já ouviu esse nome. Aristóteles era grego, filósofo, viveu aqui você tem um busto dele, viveu entre o ano 384 a.C. e o ano 322 a.C. O que Aristóteles acreditava? Então, na física dele, existia uma física de Aristóteles baseada na observação, e no senso comum, certo? Então, as ideias de Aristóteles eram apoiadas, a física de Aristóteles era apoiada em duas ideias fundamentais, que podiam ser observadas pelos gregos antigos no dia a dia, de qualquer grego. Bom? Quais eram essas ideias? Primeiro, de que a Terra era imóvel e se mantinha no centro do universo. Bom? Isso surge, se você for perguntar para um filósofo aí que estudou pré-socráticos, os gregos, essa ideia surge quando os gregos estão tentando resolver o problema do ser. Qual era a questão que os gregos tinham?
tinham em mente naquela época, quando Aristóteles criou esse pensamento sobre o universo. A questão era a seguinte, ó, como que algo que existe, ou seja, como que algo que é deixa de ser. Então, como é que as coisas, ou seja, como é que as coisas mudam, como eu que sou deixo de ser eu. Tá bom? E respondendo essa questão filosófica, é engraçado, pode parecer engraçado, mas Aristóteles cria toda uma física e um modelo de universo justamente respondendo essa questão. E para responder essa questão, ele vai falar de que existem duas maneiras de ser. Eu não vou me aprofundar de novo porque eu não sou filósofo. Ser em ato e ser em potência. E com base nessas duas ideias, ele vai criar o universo, mas o que vai interessar para a gente não é essa filosofia em si, mas a física que resulta disso. Só que com base, essa física resulta justamente dessas ideias filosóficas que seriam os ingredientes da física, que se chama aí de metafísica. Tá bom? Então, qual era a primeira ideia? Que a Terra era imóvel e era o centro do universo. Isso era bastante intuitivo. O grego, até hoje, você acorda, você olha para o céu e tudo gira ao seu redor. O sol passa, a lua passa por ali, as estrelas passam girando à noite. Então, qualquer grego, há 2000 anos, pensaria que a gente era o centro do universo. Aí tudo gira ao meu redor. Então, essa era a primeira ideia. A Terra é imóvel e é o centro do universo. E dois, o que ocorre? Nos céus, os movimentos que observamos são repetitivos e imutáveis, tá bom? Se você for estudar física e metafísica de Aristóteles, você vai perceber que ele dividia o universo em duas coisas. Por exemplo, abaixo da Lua ele chamava de mundo supralunar, onde poderia haver mudança, e acima da Lua nada muda. Tudo se repete, taticamente. O universo era um todo ordenado, tá bom? O modelo dele é um modelo de esferas cristalinas, onde a última esfera era justamente a das estrelas e tal. Certo? Mas voltando aqui, eu gosto um pouco de filosofia, se eu ficar eu me perco divagando aqui, mas voltando à vaca fria. Então o que ocorre? Aristóteles ele estava convicto, de que era necessário Lembra que a gente está estudando movimento, né? Então Aristóteles ele estava convicto que era necessária a aplicação permanente de uma força para manter os corpos em movimento. Então, eu só mantinha um corpo em movimento se eu aplicasse incessantemente uma força. Aí aqui tem um conceito que ele criou de movimentos naturais e turbulentos. Quando você pega uma pedra e joga, você está perturbando um estado natural, porque a tendência natural da pedra é ficar quietinha no chão, certo? Então você está causando aí um movimento turbulento. Movimentos naturais são aqueles que são possíveis de ocorrer sem interferência, sem que você precise perturbar o estado natural daquela coisa, certo? A água que flui, a fumaça que sobe, o fogo que lambe o ar e assim vai. Mas o que importa aqui pra gente, o que a gente está querendo analisar com base nas ideias de Aristóteles é a queda dos corpos, certo? Então, ó, com relação à queda dos corpos, ele imaginava que os corpos mais pesados deveriam cair com maior velocidade. Era essa a conclusão intuitiva de Aristóteles, tá bom? Esse fato era explicado pela doutrina dos 4 elementos. Quando ele cria essa teoria, com base naquela pergunta do como que algo que deixa de ser, ele cria a teoria dos 4 elementos fundamentais, certo? Que é água, fogo, terra e ar. Cada coisa dessas ocupava o seu lugar natural. E havia um quinto elemento, que era o éter. O éter era a substância que formava os entes imutáveis do restante do universo, que não muda e era sempre fixo. Bom? Então, com base nessa doutrina dos 4 elementos, Aristóteles supunha que a pedra cairia com mais velocidade que uma pena. Bom, porque, por exemplo, a pena estaria mais próximo, seria uma mistura de um elemento de ar com elementos de terra e seria um elemento meio termo. Portanto, a pedra cairia com mais velocidade que a pena, segundo Aristóteles. A gente já viu aqui experimentalmente que isso não ocorre, né? Os corpos caem todos sujeitos à mesma aceleração. Então vamos agora a Galileu. Então a gente vai dar um salto agora de quase 2000 anos, tá bom? Nesses 2000 anos muita coisa aconteceu, muita gente pensou coisa diferente e tal. Então na época de Galileu, aí Galileu era italiano, tá bom? Galileu Galilei, italiano, viveu entre o ano 1564 e 1642. Então na época de Galileu, portanto 2000 anos após a ciência de Aristóteles, as ideias aristotélicas eram impostas ao mundo
naquela época dito civilizado. Galileu viveu numa época que o Brasil já tinha sido descoberto, tá bom? O Brasil estava aí no seu processo de construção. Então, o que que ocorre? As ideias de Galileu eram impostas sobre a pena de severas punições, entre elas tortura, confinamento, fogueiras. O próprio Galileu, por exemplo, por defender que a Terra não era o centro do universo e que o Sol que girava ao redor dela, defendendo as ideias de Nicolau Copérnico, foi preso pela Inquisição do Santo Ofício, salvo engano, em 1633. Depois eu trago a data aqui para vocês no slide seguinte. Ele foi julgado, teve que negar suas ideias, e ele recebeu pena de prisão domiciliar. Então ele morreu idoso, cego, em prisão domiciliar. Bom? Então essas ideias eram defendidas pela Igreja Católica da época. Quem não seguisse ou discordasse recebia essas penalizações. Tem um sujeito famoso, que tem uma estátua dele em Roma até hoje, é um sujeito chamado Giordano Bruno. Giordano Bruno foi queimado. Ele, diferente de Galileu, ele não quis negar as ideias dele, então ele foi julgado várias vezes e a sentença dele saiu e foi sentenciado à morte na fogueira. Defender que a Terra não era o centro do universo. Depois isso se mostrou verdade. Então o que que rola? Naquela época, muitos filósofos, não só o Galileu era cientista, filósofo e tal, naquela época muitos filósofos já questionavam a hipótese de Aristóteles. Entre elas, a da queda dos corpos. Tinha muita coisa de Aristóteles que era questionável, e entre elas a teoria da queda dos corpos. Aí o que que Galileu propôs? Galileu propôs então realizar um experimento para resolver definitivamente esse problema. Ele falou, já que vocês pensam de maneira intuitiva, vamos fazer um experimento. Aí existe aí o famoso experimento, que pode ter ocorrido ou não, ninguém sabe se ocorreu ou não, se Galileu realmente subiu, que é o experimento da Torre de Pisa, lá na Itália. Onde ele pega dois corpos diferentes, por exemplo, um de 1 kg e outro de 4 kg, e solta, e segundo relatos um pouco duvidosos, provavelmente esse experimento foi só teórico, tá bom? Por isso que eu tô falando que provavelmente duvidoso. Então, segundo a lenda, ele solta os dois pesos de massa diferentes lá da Torre de Pisa e eles caem ao mesmo tempo, certo? Então, o que que aconteceu? Através de experimentos, Galileu chegou à conclusão de que, botei até aqui com a letra diferente, abandonar de uma mesma altura, um corpo leve e um corpo pesado atingem um chão no mesmo instante, tá bom? Posteriormente, Galileu passou a se interessar pela análise da velocidade. Depois ele começou a estudar a velocidade, que é aquele tópico que a gente resolveu no exercício anterior lá da análise de caso. Então, posteriormente, Galileu passou a se interessar pela análise da velocidade de queda com que os corpos caem. E a questão que ele tinha é se essa velocidade era constante ou se ela aumentava com o tempo. Qual era a treta? A treta é que o Galileu estava vivendo no século XVII. Não existia nenhum relógio eficiente. Eu precisava de uma coisa muito boa para marcar tempo. Como é que eu ia estudar queda livre se as coisas caem muito rápido? Como é que eu ia marcar isso com eficiência? Eu não tinha um relógio muito preciso que marcasse segundo. Eu tinha maneiras de comparar coisas que pulsavam e tal. Galileu, por exemplo, já só outra história aí para vocês, tentou calcular a velocidade da luz. Ele subiu numa montanha e uma pessoa subiu em outra montanha bem distante. E a ideia era que eles levaram candeias dentro de caixas, de uma caixinha. A ideia era que um abrisse a caixa e o outro abrisse também e marcasse o tempo. Mas ele não chegou a conclusão nenhuma porque ele não tinha um relógio eficiente, ele não sabia que a velocidade da luz era extremamente rápida. Então era só o prazo de abrir a lanterna e o outro ver a luz. Não dava nem tempo de fazer esse cálculo. Então nessa época você tinha um problema de instrumentos, medidas que eram muito rústicos, certo? Então, o que Galileu faz para contornar esse problema? Ele começa a estudar planos inclinados, onde ele tem menores velocidades e dá para ele marcar com um tipo de marcador de tempo que ele tinha na época. Bom? Então, o que ele concluiu? Que a velocidade de uma esfera, por exemplo, ao longo de uma superfície, fazendo muitos experimentos, aumenta à medida que aumentamos a inclinação do plano, certo? Um dado que o Galileu obteve. Aí, quanto maior a inclinação, maior a velocidade de queda. Aí ele extrapolou a inclinação do plano para um plano 100% inclinado, certo? Aí aqui nessa situação ele tem uma situação de aproximadamente queda livre. Bom? Então,
que Galileu fez? Galileu é extremamente importante para a física. Ele tá ali no caldeirão de nascimento de um novo pensamento científico lá do iluminismo e tal. Então, Galileu é extremamente importante para a física e para as ciências em geral, certo? Então, o que ele fez? Associando o método dedutivo ao processo experimental, isso foi novo, porque até aquela época, o pessoal só pensava, não tinha isso de fazer experimento. E o experimento se mostrou extremamente fundamental para as ciências físicas, químicas, biológicas. Então, associando métodos dedutivos ao processo experimental, Galileu concluiu, portanto, que a velocidade de queda dos corpos no plano inclinado deveria ser proporcional a esse tempo de queda. E o espaço percorrido seria proporcional ao tempo ao quadrado, tá bom? Ele conseguiu abstrair isso algebricamente. Então, após uma série de experimentos, as suas hipóteses foram comprovadas. Qual sejam essa hipótese? Essa aqui, ó. Desprezando-se a resistência do ar, a velocidade dos corpos em queda livre é proporcional ao tempo de queda, tá bom? Então, Galileu via experimentos, chega nessa conclusão. Aqui eu coloquei a ilustração do julgamento dele em 22 de julho de 1633, na Inquisição do Santo Ofício. Ele, diante dos inquisitores, ele é julgado, ele abdica as suas ideias. Aí tem uma historinha que diz que quando ele estava saindo, primeiro ele negou que a Terra não se movimentava, né? Era parada. Quando ele estava saindo tinha um cachorro. Sempre tem um cachorro, né? Em algum lugar. Cachorro na porta. Ele olhou pro cachorro, o cachorro moveu o rabo. E aí ele murmurou lá em voz baixa e alguém ouviu e isso entrou na biografia dele. Murmurou assim, contudo se move. Vai dizer que a Terra, mesmo ele negando, a Terra se movia, né? Tudo bem? Então tá aí um preâmbulo mais ou menos longo da história e da filosofia do estudo da queda livre. A gente passou aí por Aristóteles. A gente engoliu 2000 anos de história, né? Pulou diretamente para Galileu. Tem esse pedaço aí que tem que ser contemplado. Caso você tenha interesse por história, queira carreira nesse ramo, na filosofia, você vai ter a oportunidade de estudar isso aí no futuro. Bom? Então vamos agora a entender hoje como é que funciona a queda livre. A gente vai tratar aqui da aceleração no movimento de queda livre. A afirmação que a gente fez anteriormente é que os corpos caem com a mesma aceleração, certo? Vamos ver que aceleração que é essa. Então, o movimento de queda livre é um movimento retilíneo uniformemente acelerado. É um movimento retilíneo uniformemente acelerado, que aceleração é essa? Então, e esse movimento apresenta uma aceleração muito peculiar. É justamente essa que eu vou apresentar para vocês. Então, todo objeto que cai no planeta Terra está sujeito à aceleração da gravidade da Terra, que vale, chama de Gzinho, o módulo da aceleração da gravidade vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tem unidade de aceleração. Bom, quando você vai fazer contas aí, geralmente o livro põe 10 metros por segundo ao quadrado, mas a gente é físico, 9,8. Em Goiânia, para você ter ideia, é um pouco menor, vale 9,78 a aceleração da gravidade. Então isso aqui é o módulo da aceleração da gravidade. No entanto, esse valor não é constante, ele pode variar com a latitude e com a altitude do local que você está, tá bom? Na tabela aqui, ó, a seguir a gente ilustra valores da aceleração da gravidade para diferentes latitudes. Por exemplo, no Polo Norte, numa latitude de 90 graus, a gravidade vale 9,832. Em Estocolmo, por exemplo, numa latitude de 59 graus, a aceleração da gravidade vale um pouco menos. Em Nova York, por exemplo, latitude 41 graus vale ainda menos. Vai diminuindo. Por exemplo, em São Francisco, vale menos ainda. Numa latitude de 6 graus em Java, 9,78, parecido com a aceleração da gravidade aqui em Goiânia. Tá bom? Então chegamos finalmente às equações de queda livre. Essas equações não vão precisar ser demonstradas porque elas são equações justamente do movimento retilíneo uniforme. Lembra que o movimento retilíneo uniformemente variado. Lembra que a gente tem duas situações de movimento retilíneo uniformemente variado? O movimento ele pode ser acelerado ou retardado, tá bom? Nesse caso aqui a aceleração é positiva e nesse outro caso a aceleração é negativa porque você está desacelerando. Então, ó, como a queda livre é um movimento uniformemente acelerado, podemos aplicar a ela equações estudadas para esse tipo de movimento, que é o MR e o V. Quais sejam? A gente obteve elas aí no nosso curso.
a equação da velocidade, lá era v avó atrás do toco. E aqui o que a gente fez? A gente trocou as acelerações, que eram a letrinha A, pela letra G, porque no nosso caso da queda livre, agora a gente está estudando movimentos que estão sujeitos à aceleração da gravidade. Tá bom? Então aqui você tem a equação da velocidade, equação da distância e equação de Torricelli. Está reescrita aqui, todas reescritas com a aceleração da gravidade. Como eu já disse, ó, nas quais a gente trocou a aceleração A pela aceleração da gravidade G. Tá bom? No caso de o corpo estar se movendo para cima, que aí você teria um movimento uniformemente desacelerado, porque essas equações são para objetos que caem, certo? Por isso que, como está a favor a queda, a gravidade está a favor da queda, o sinal aqui nas equações é positivo. Agora, se você estiver estudando uma pedra que foi lançada para cima e a gravidade faz oposição, significa que você vai ter um movimento uniformemente desacelerado. Aí, nesse caso, vai ter que trocar esses sinais aqui, com um movimento desacelerado, ou sinais de menos, porque a gravidade muda. Tá bom? A gravidade, na verdade, se mantém na mesma direção. O que está mudando é a direção do movimento, que está sendo agora para cima do objeto que você está analisando. Tudo bem? Então, aqui a gente chega ao fim, vai ter vou marcar alguns exercícios, vão ser disponibilizados aí no site da escola para vocês. Muito obrigado pela sua atenção, bons estudos, mais uma vez fiquem em casa. Até a próxima. Forte abraço a todos.